Olá meninos, tudo bem com vocês? Agora a gente começa o nosso curso de soluções e a gente vai começar com o estudo das soluções. Quero que você preste muita atenção nesse conteúdo porque, primeiro, é um conteúdo muito cobrado em vestibular. Segundo, soluções é praticamente pré-requisito para toda a fisicoquímica, então tudo que a gente vai aprender daqui para frente depende também do estudo das soluções. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Então olha só, começando aqui o estudo das soluções, primeiro, o que é uma solução? Olha só, lembra quando a gente classificou sistemas, onde você tem sistema homogêneo, sistema heterogêneo e assim por diante? Um sistema pode ser classificado como substância pura ou um sistema pode ser classificado como mistura. Qual a diferença? Ele vai ser classificado como substância pura quando todas as partículas do sistema forem iguais. Pensa, por exemplo, num sistema contendo água pura. Todas as moléculas do sistema são de água, ou seja, todas elas são iguais. Agora, uma mistura pode ser chamada ou classificada como mistura heterogênea ou como mistura homogênea. Lembra disso? Quando é que ela vai ser heterogênea? Quando ela tiver duas ou mais fases, né? Pensa no exemplo aí de água e óleo. A água fica para baixo, o óleo fica para cima, porque ele é menos denso. Você tem duas fases bem distintas. Isso é mistura heterogênea. Já a mistura homogênea apresenta uma só fase. E essa mistura, esse tipo de mistura, é o que nos interessa. Por que a mistura heterogênea, aliás, por que a mistura homogênea é a mistura que nos interessa? Porque todas as misturas homogêneas nós chamaremos a partir de agora de solução. Portanto, o que é uma solução? Ora, de fato, solução é toda e qualquer mistura homogênea. Então, daqui para frente, quando a gente usar o termo solução, eu estou falando de mistura homogênea. Tudo bem? E quando a gente fala de misturas homogêneas, nós temos pelo menos dois componentes. Quais são esses componentes? Um deles vai ser chamado de solvente, o outro deles vai ser chamado de soluto, tá certo? Dá uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Quando você pega água pura, açúcar puro e mistura os dois, ora, a mistura formada por eles é uma mistura homogênea, por isso ela é chamada de solução. Nesse caso, solvente é quem provocou a dissolução. Solvente é quem dissolve. Vou colocar aqui, ó. Solvente é quem dissolve. Dissolve. E soluto é quem é dissolvido. Presta atenção, porque aqui existe um detalhe bastante importante. Existe uma tendência da gente achar o seguinte, que solvente é a substância que está em maior quantidade, soluto é a substância que está em menor quantidade. Isso não tem nada a ver. Quantidade não é um critério para você classificar um componente da mistura como soluto ou como solvente. O critério é simples do jeito que eu escrevi aí para vocês. Solvente é quem dissolve, soluto é quem é dissolvido. E aqui eu chamo a sua atenção para a água. Ora, a água ela é considerada como solvente universal. E se ela é considerada como solvente universal, basta ter água no sistema, em maior ou menor quantidade, isso não importa, basta ter água no sistema para que ela seja considerado o solvente da mistura, ou o solvente da solução. Tudo bem? Continuando aqui, olha só. As soluções, elas vêm de um sistema maior, de um tipo de mistura maior chamado de suspensão. Esse quadro que eu estou colocando aqui para vocês, de verdade não é um quadro tão importante, não é um quadro muito cobrado. Na hora que você estiver fazendo sua ficha resumo, é legal você copiar ele para ter como informação, mas você não vai ficar perdendo tempo decorando esse quadro que eu coloquei para vocês. Mas eu coloquei aqui porque eu quero ressaltar algumas informações pouquinhas, em pequena quantidade. Ó. Aqui o exemplo de solução é açúcar na água. O que eu quero que você lembre? Primeiro, quanto ao processo de separação. Solução é mistura homogênea. O soluto está dissolvido no solvente. E se ele está dissolvido no solvente, olha aqui, ó, não é possível separar o soluto do solvente por filtração.
Quando se compara com os outros tipos de suspensões, ó, nós temos aqui os coloides, depois eu quero que você dê uma lida para entender o que é um coloide, e as suspensões chamadas suspensões grosseiras, como por exemplo aqui, ó, a água barrenta. A água barrenta é possível você separar por filtração comum. Agora, solução, jamais. Nunca se separam os componentes de uma solução, você nunca retira o soluto de uma solução pelo processo de filtração, tudo bem? Outra coisa que eu quero que você entenda, ó, como as soluções são misturas homogêneas, quanto à visibilidade das partículas, elas são totalmente invisíveis, tanto a olho nu quanto a microscópio. Se você pega uma solução, por exemplo, de água e açúcar, igual essa que está aí, leva no microscópio, por melhor que seja o seu microscópio, você vai ver sempre uma única fase. Lembra, solução é mistura homogênea, uma só fase. Tudo bem? Continuando, vamos lá então. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Beleza. Próximo slide agora sim, ó. Tipos de solução. Presta atenção nisso aqui que é importante, ó. Quando se fala de soluções, existem soluções sólidas, existem soluções líquidas, aqui eu destaco 3 tipos para vocês, e existem soluções gasosas. Vamos detalhar uma a uma. Uma solução sólida é uma mistura homogênea sólida, e todas as ligas, ó, todas as ligas metálicas são soluções sólidas, como por exemplo, ó, ligas metálicas. Vou colocar como exemplo aqui o ouro 18 quilates. Ouro é uma liga de ouro e cobre. O ouro 18 quilates ele é formado por 18 partes de ouro e 6 partes de cobre. Quando você faz essa liga metálica, a mistura formada pelo ouro e pelo cobre é mistura homogênea, portanto, é chamada de solução. Beleza? Uma solução líquida pode ser formada por um componente líquido mais sólido, como por exemplo, água e açúcar, né? Desde que o açúcar esteja dissolvido. Uma solução líquida pode ser formada por um componente líquido com outro componente líquido. Por exemplo, água e álcool. Água e álcool formam misturas homogêneas em qualquer proporção. Uma solução líquida pode ser formada pela mistura de líquido mais um gás. Por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira, ele também se dissolve na água. Inclusive, é esse que o peixe respira. O mesmo oxigênio que a gente. Só que nós respiramos o oxigênio dissolvido no nitrogênio. O peixe respira o oxigênio dissolvido na água, o O2 aquoso. Então, nós temos soluções líquidas de componente líquido mais sólido, como, por exemplo, água mais açúcar ou água mais sal, desde que ele esteja dissolvido. Solução líquida, como, por exemplo, água mais álcool. Lembra que água e álcool é mistura homogênea em qualquer proporção. E líquido mais gás, como por exemplo, quando a gente fala de O2 aquoso, você tem um O2 dissolvido em água, certo? E temos também misturas gasosas. Lembra que toda mistura gasosa é sempre homogênea, como por exemplo aqui, ó, exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é composto principalmente por gás nitrogênio e gás oxigênio. Ar atmosférico, beleza. Continuando, quanto ao mecanismo da dissolução do soluto. Como que o soluto se dissolve no solvente? Olha aqui, ó. Dissolução ou dissolver é a forma como o soluto se dissolve no solvente. Esse mecanismo de dissolução, ele envolve energias, certo? E aqui eu vou mostrar para você o seguinte. Existem 2 tipos de mecanismos de dissolução. Um deles, quando o soluto se dissolve no solvente, ele libera calor para o solvente. Esse tipo de dissolução é chamada de dissolução exotérmica ou exotérmica, pode falar assim também. E também tem um outro tipo de dissolução, e quando o soluto está se dissolvendo no solvente, ele absorve calor do solvente. Esse apresenta dissolução endotérmica. Guarda isso. Na dissolução endotérmica, curva azul que eu fiz aí, na dissolução endotérmica,
o soluto absorve calor do solvente para se dissolver. E na dissolução exotérmica, o soluto libera calor para o solvente para se dissolver. Esses dois tipos de dissoluções são bastante cobrados em vestibulares quando se fala de compressas, compressas frias, compressas quentes. Você sabe o que é compressa, né? Aquela bolsinha térmica que a gente coloca em regiões feridas, machucados e tudo mais. Compressas frias, compressas quentes servem para coisas diferentes. Eu coloquei um resuminho aí, depois é legal você dar uma lida nesse resuminho. Quando o soluto apresenta dissolução endotérmica, pensa, se a dissolução é endotérmica, quer dizer que para dissolver, o soluto absorve calor do solvente. Pensa em sal e água. Quando você joga o sal na água, o sal absorve calor da água para ele se dissolver. Se ele absorve calor da água, a água abaixa a temperatura. Se a água abaixa a temperatura, quer dizer que a dissolução, o sal que tem dissolução endotérmica, serve para fazer compressas frias. Aqui eu tenho algumas das utilizações das compressas frias. Já por outro lado, olha só, quando o soluto tem dissolução exotérmica, exo que significa que libera calor. Então, o soluto, pensa no sal. O sal, para se dissolver na água, ele libera calor. E a água que está em volta absorve esse calor. Então, a água vai subir a temperatura. Se a água sobe a temperatura, se você estiver segurando o copinho, você vai perceber que houve um aquecimento, né? Então, se a água subiu a temperatura, isso aí, esse sal que tem dissolução exotérmica, serve para fazer compressas quentes. Compressas quentes. Cada uma serve para um tipo de contusão ou para uma indicação diferente, beleza? Isso aí é bastante cobrado em concursos, tá? Continuando, as energias envolvidas no processo de dissolução. Agora que você vai entender por que tem sais com dissoluções endotérmicas e sais com dissoluções exotérmicas. Quanto ao mecanismo da dissolução de um soluto, presta muita atenção nisso, ó. Aqui eu tenho a figura de um balão volumétrico e esse balão volumétrico contém água. Lembra que a água é o solvente, inclusive solvente universal. Para você entender legal, aqui eu tenho a figura de uma molécula de água. Lembra de eletronegatividade? O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, existem dois vetores momentos de dipolo aqui que apontam para o oxigênio. Por isso, o oxigênio é o polo negativo da molécula de água e os hidrogênios acabam se tornando os polos positivos da molécula de água. Então, a molécula de água é uma molécula polar e quando você pensar na molécula de água, pensa no oxigênio como o átomo negativo da molécula e os hidrogênios como os átomos positivos da molécula. Tudo bem? Quando você tem a água no estado líquido, existem entre as moléculas de água interações entre moléculas, ou seja, interações intermoleculares, que nesse caso são chamadas de pontes de hidrogênio ou ligações, ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é responsável pelo estado físico líquido e também sólido da água. Nesse caso, a gente está falando do estado físico líquido. Então, as moléculas da água líquida estão grudadas, interagindo uma com a outra por interações do tipo ligação de hidrogênio. Acontece o seguinte, como que um sólido ou um soluto se dissolve em água? Aqui eu estou dando exemplo de um sal, que é o sal de cozinha. Veja, esse aqui é o NaCl, é o cloreto de sódio, NaCl, sólido. Quando o sal de cozinha se dissolve em água, olha o que vai acontecer. Bom, primeiro, as moléculas de água, elas precisam se soltar umas das outras. Para que elas se soltem umas das outras, você vai ter a quebra das interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, vamos pensar nessa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui. Para que essa molécula se solte das demais, essa ligação de hidrogênio tem que quebrar, essa aqui também, essa daqui também, essa daqui também. Toda quebra de interação ou de ligação, tanto faz, é endotérmica, ou seja, acontece com absorção de energia na forma de calor. Então as moléculas de água se soltam das suas vizinhas e vão lá para o sal de cozinha para grudar nesses íons que compõem o sal de cozinha, que nesse caso é o soluto, formando interações novas. Veja, essa interação aqui, ó, foi formada
quando a água solvatou os íons Na+ do sal de cozinha. E essas interações aqui, ó, foram formadas quando a água solvatou o ânion Cl-. Então veja que o processo de dissolução envolve quebra e formação de ligações ou interações, nesse caso, interações intermoleculares e íons dipolo. Aí o que vai acontecer? Veja, aqui eu tenho um gráfico de energia, olha só. Nesse estado de energia, eu represento o estado inicial, que pode ser, por exemplo, a água líquida. Inicial, que representa a água líquida. Lembra, para que a água consiga solvatar e dissolver os íons do sal de cozinha, as interações do tipo ligação de hidrogênio devem ser quebradas. Esse processo endotérmico ocorre com a absorção de uma certa quantidade de calor, que eu estou chamando aqui de calor Q. Não quero dar nome para isso, vou chamar aqui de Q, certo? Quando as moléculas de água se soltam e quebraram suas interações intermoleculares, a formação dessas interações aqui, ó, chamadas de íons dipolo, e a formação também dessas interações aqui, ó, chamadas de íons dipolo, e o desenho aí tá certinho, para cada íon são 6 moléculas que englobam, que envolvem esses íons, né? A gente chama isso de água de solvatação. Quando ocorre a formação dessas interações íon-dipolo, a formação de interações libera energia na forma de calor. Então aqui, ó, eu estou representando a energia liberada, vou chamar essa energia de E, energia liberada na forma de calor, quando ocorre a formação das interações intermoleculares. Nesse caso, ó, elas se chamam íon dipolo. Beleza? Íon dipolo. O que acontece? Se a energia liberada for menor do que a energia absorvida na quebra das ligações de hidrogênio, você tem, no final das contas, um processo endotérmico, ΔH positivo. Esse tipo de sal aqui é aquele que forma na tela passada sais com dissoluções endotérmicas, que absorvem calor da água e servem para fazer compressas frias. Lembra? Agora, também pode acontecer da seguinte maneira. Olha aqui, ó, um gráfico parecido com o anterior. Aqui eu tenho estado inicial. Aí, para as moléculas de água se soltarem, elas absorvem uma energia chamada de Q, envolvida na quebra das ligações de hidrogênio. E para os íons se solvatarem, vai haver agora uma liberação de energia, que eu estou chamando de E'. Só que a diferença é que agora a energia E' é maior do que a energia absorvida na quebra das pontes de hidrogênio. No final das contas, isso dá um ΔH, olha aqui, ó, ΔH negativo. Esse processo de dissolução é uma dissolução exotérmica, então essa energia liberada, essa energia total aqui, ó, liberada, aquece a água e aí serve para fazer compressas quentes. Então é daqui que vem as energias absorvidas e liberadas nas dissoluções endotérmicas e exotérmicas, tudo bem? Existem até mais processos, ou eu poderia refinar mais essa explicação, mas não é o nosso objetivo aqui quando a gente fala de soluções. O ideal é passar para frente, porque tem assuntos mais importantes dentro do conceito de soluções. Beleza? Agora sim eu cheguei aonde eu queria. Vamos falar de coeficiente de solubilidade. Olha só. Por definição, qual a definição de coeficiente de solubilidade? Deixa eu pegar um marca-texto aqui que é importante. Ó. Coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se pode dissolver em uma massa fixa de solvente. Essa massa fixa, por padrão, tem sempre 100 gramas do solvente. Vamos falar de água, que é solvente universal, ou seja, essa massa fixa vai ser sempre 100 gramas de água, a uma certa temperatura. Então, olha, é a máxima quantidade de soluto que se pode dissolver em uma massa fixa de solvente, que é 100 gramas, a uma certa temperatura. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta azul. Aí. Ó, o coeficiente de solubilidade a gente representa pela letra S. O coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36,5 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Ah, Ronald, eu tenho que saber esse valor? Não, não esquenta a cabeça. Isso é um valor dado para você resolver na questão. Você tem que saber entender isso daqui. Quando eu digo para você que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36,5 gramas por 100 gramas de água, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que 100
gramas de água, que é aquela massa padrão, ó, que é aquela massa fixa, conseguem dissolver no máximo 36,5 gramas desse soluto, que no caso é o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, formando quanto de solução? Ora, 100 mais 36,5, formando 136,5 gramas de solução saturada desse sal. Por que saturada? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas ela é saturada porque ela tem o máximo de soluto dissolvido, que é o valor que corresponde ao coeficiente de solubilidade, né? Aqui, ó, coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 25 graus Celsius, ele é aproximadamente 110 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa, Ronald? Significa o seguinte, ó, que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 110 gramas desse sal, que é o nitrato de potássio, KNO3, formando quanto? 100 mais 110, 210 gramas de solução saturada de nitrato de potássio, e isso tudo a 25 graus Celsius. Lembra que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Lembra que a gente comentou sobre soluto solvente, que não tem a ver com quantidade? Olha nesse caso, ó, uma solução saturada de nitrato de potássio, se ela tiver 210 gramas, né, de solução saturada, aqui dentro eu tenho mais soluto do que solvente. E não por isso a água vai ser soluto. Então, não depende da quantidade, depende de quem dissolve e quem é dissolvido. Nesse caso, a água é solvente, inclusive a água é solvente universal, né? Outro exemplo aqui, ó, esse composto é a ureia. Aqui, a solubilidade da ureia é 114 gramas por 100 gramas de água. O que significa isso? Que a 25 graus Celsius, 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 114 gramas de ureia, ureia bastante solúvel em água, formando 100 mais 114, 214 gramas de solução saturada, ó, saturada desse sal. Tudo bem? Então, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se dissolve em uma quantidade fixa, padrão de solvente, padrão de água. Nesse caso, a gente quase que sempre usa 100 gramas. Tudo bem? Aqui, ó. Ainda falando sobre coeficiente de solubilidade. Dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha. Ele vale 36,5 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa? Significa que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo, lembra, no máximo, 36,5 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, formando 100 mais 36,5, 136,5 gramas de solução saturada desse sal. Presta atenção na experiência que eu vou simular com vocês, ó. Aqui eu peguei um recipiente, vamos imaginar que nesse recipiente eu tenho exatamente 100 gramas de água, certo? Ou seja, a massa fixa, padrão de solvente, que é 100 gramas de água. Estamos colocando aqui, ó, uma certa quantidade de soluto. Vamos pensar em sal de cozinha. Eu posso fazer da seguinte maneira. Numa primeira experiência, eu coloco uma massa de sal igual a 20 gramas. Só 20 gramas. Pergunto para você. Sabendo que o coeficiente de solubilidade é 36,5, se aqui eu tiver 100 gramas de água, se eu colocar lá 20 gramas de sal, todo o sal vai se dissolver? O que você acha? Isso, todo o sal vai se dissolver. Se você quiser dissolver mais, tem jeito? Tem também. Quando todo o sal está dissolvido, e importante, ó, a massa de soluto, esse 1 pequenininho indica soluto, tá? A massa de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, nesse caso 25 graus Celsius, essa solução será classificada como solução insaturada. Qual o critério para você classificar uma solução como insaturada? O
critério é esse aqui, ó. A massa de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, beleza? Pensa numa segunda experiência. Eu tenho 100 gramas de água pura, tá? E agora eu dissolvo, eu misturo, né, exatamente 36,5 gramas de sal na água. Se eu misturo 36,5 gramas, olha quanto vale aqui o coeficiente de solubilidade. Você acha que todo o sal vai se dissolver? Sim, ele vai se dissolver. Se você quiser dissolver mais, tem jeito? O que você acha? Não, sem mexer na temperatura, claro, né? Então, nesse caso, todo o sal está dissolvido e não há como você dissolver mais, pelo menos não do jeito que está aí. Nesse caso, a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. E quando a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura, nós temos uma solução classificada como solução saturada. Qual o critério para você classificar uma solução como saturada? O critério é exatamente esse que eu te falei agora. A massa de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Nesse caso, 25 graus Celsius. Beleza? Bom, agora dá uma olhada aqui, ó. E se eu fizer assim? Tenho 100 gramas de água pura, tem nada misturado com ela, pelo menos não por enquanto, e eu vou jogar lá dentro, olha a quantidade, 56,5 gramas do sal na água. Mistura, mistura e deixa o sistema atingir o repouso. Sem mexer na temperatura, se você colocar 56,5 gramas de sal na água, sabendo do valor do coeficiente de solubilidade aqui, ó, eu te pergunto, todo o sal que eu coloquei lá irá se dissolver? Agora não. O que vai acontecer? Ora, o que vai acontecer é a formação de um sistema desse jeito aqui, dá uma olhada, ó. Nós teremos agora a formação de um sistema contendo sal precipitado, vou colocar aqui, ó, sal precipitado, formando o corpo de fundo, e aqui você tem uma solução onde o sal está dissolvido, olha só, dissolvido. Nesse caso, quanto de sal está dissolvido? 36,5 gramas. E o resto precipitou. Ou seja, se você fizer aqui 56,5 menos 36,5, dá uma massa de 20 gramas. Ou seja, eu tenho nesse caso 36,5 gramas do sal dissolvido e 20 gramas do sal precipitado. Informação importante. Como eu tenho o soluto agora, soluto é o sal, né? Em duas fases, você tem aqui, ó, um equilíbrio entre essas duas fases. Você só terá equilíbrio entre as duas fases, nesse caso a gente chama isso de equilíbrio heterogêneo, tá? Você só terá equilíbrio entre as duas fases se você tiver o soluto sólido e o soluto aquoso dissolvido numa solução saturada, né? Então, nesse caso, qual é a classificação que a solução recebe? Do jeito que ela está aí, presta atenção, do jeito que ela está aí, ela é uma solução saturada. Ó, saturada. Por que saturada? Porque na fase aquosa, que é a fase sobrenadante, existem 36,5 gramas de sal dissolvido. Só que ela é saturada com corpo de fundo. Nesse caso, eu tenho 20 gramas de sal precipitado, que é o que forma o corpo de fundo. Beleza? Acontece que uma solução saturada com corpo de fundo pode, veja o que eu estou falando, pode se transformar numa solução supersaturada. Veja, não é fácil conseguir isso. Você tem que mexer na temperatura, aquecer e resfriar essa solução várias vezes, tem que ter muita paciência, o sistema tem que estar muito em repouso, mas é possível de se fazer. Quando você aquece e resfria essa solução várias vezes, quando ela voltar nessa temperatura de 25 graus Celsius, você pode ter forçado a solubilização do excesso de sal. Nesse caso, a massa de soluto dissolvido seria maior do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. E a partir dessa informação, eu posso falar para você que essa solução seria classificada como
solução, o quê? Solução super saturada. Quando é que a solução é supersaturada? Quando a massa de soluto dissolvido é superior ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Agora, muita atenção com um detalhe importante. Presta atenção aqui, ó. A solução supersaturada, ela é instável. Instável. Ou seja, qualquer tipo de perturbação, essa solução vai precipitar o excesso de soluto e ela volta para o estado de estabilidade mais próximo dela, que é qual? Saturada com corpo de fundo. Então não é fácil você manter uma solução supersaturada porque ela é muito instável, ok? Beleza? Então, qual o critério para você classificar soluções como saturada, insaturada, supersaturada? É a comparação entre a massa de soluto e o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Se a massa de soluto for menor do que o coeficiente de solubilidade, solução insaturada. Se a massa de soluto dissolvido for igual ao coeficiente de solubilidade, solução saturada. Se a massa de soluto dissolvido for superior ao coeficiente de solubilidade, solução supersaturada. Lembrando que das três, a supersaturada é a única instável. Perturba o sistema que o excesso de soluto precipita na hora. Beleza? Joia. Continuando aqui, ó, dá uma olhada agora. Quanto às curvas de solubilidade, lembra que eu falei para você que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura? Aqui eu tenho uma tabela, né, mostrando a variação do coeficiente de solubilidade de um sal, de um soluto qualquer, em função da temperatura. Eu posso pegar todos esses dados, jogar num gráfico de solubilidade por temperatura e transformar isso numa curva. Não há diferença nenhuma entre os dois valores. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto, aí, ó, a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, coeficiente de solubilidade 13,3 gramas, tá aqui. A 10 graus Celsius, a 20, a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Se eu unir esses pontos, eu tenho aqui, ó, uma curva de solubilidade. As informações que uma tabela de solubilidade ou que uma curva de solubilidade nos dão são praticamente iguais. Aliás, é a mesma, são as mesmas informações, né? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar um ponto sobre essa linha verde, deixa eu até pegar uma cor verde aqui para ajudar melhor, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, nesse ponto eu tenho a temperatura, ó, essa temperatura, e isso significa que nessa temperatura o coeficiente de solubilidade desse sal vale 200 gramas por 100 gramas de água. Então, a curva de solubilidade te dá qual a informação? O coeficiente de solubilidade em uma temperatura qualquer, desde que ela esteja no domínio dessa função aí, certo? Ou seja, qualquer ponto dentro dessa linha indica que você tem aqui uma solução saturada. Inclusive uma informação importante. Pontos dentro desse espaço indicam soluções. A priori você vai pensar sempre assim. Qualquer ponto que apareça aí indica uma solução. E o que é a solução? Mistura homogênea. Se esse ponto tiver dentro, em cima dessa linha aqui, não acima, tá? Em cima da linha, a solução é saturada porque a massa de sal dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, certo? Dá uma olhada nessa região aqui, ó. Olha essa região. Deixa eu mudar de cor, vou pegar uma cor preta aqui agora. Ó, se eu pegar um ponto nessa região, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele representa uma solução. Aqui, ó, ele representa uma solução. Vou chamar esse ponto de ponto A. Não vou colocar ali, não vou escrever, mas vou chamar ele de ponto A. Presta atenção. O ponto A está a uma temperatura TA, que vale aqui 90 graus Celsius, beleza? A 90 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade? Veja, vamos lá na curva, vai no eixo Y, ó, aproximadamente 220. Então, no ponto A, a solubilidade do sal a 90 graus Celsius é aproximadamente 220 gramas por 100 gramas de água. Porém, presta atenção, ó, no ponto A, eu consigo descobrir aqui pelo gráfico
que a massa de sal dissolvido, ó, esse valor aqui, me dá a massa de sal dissolvido, que nesse caso é 100 gramas. Então, no ponto A, a massa de sal dissolvido é 100 gramas. Significa que a massa de sal dissolvido está inferior ao coeficiente de solubilidade, que é 220 gramas por 100 gramas de água. E quando a massa de sal dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade, você sabe que a solução é insaturada. Portanto, qualquer ponto aqui abaixo da curva verde, da linha verde, indica solução insaturada, ou seja, estável. Tanto a solução saturada quanto a insaturada são soluções estáveis. Lembra disso? Deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar desses espaços aqui agora. Agora, muita atenção no que eu vou explicar para você agora. Veja, dá uma olhada nessa região aqui que eu estou colocando agora com fundo azul no gráfico. Vamos pegar um ponto qualquer aí. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto. Veja, esse ponto representa uma solução, vou chamar essa solução de solução C, sei lá, estou inventando aqui agora. E nesse ponto aqui da solução C, eu tenho essa solução. A que temperatura? Ora, a solução está a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a minha solução C está a temperatura de 40 graus Celsius. Só que na temperatura de 40 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade? Vai na curva. Ó, vem no ponto, vamos lá no eixo Y. O coeficiente de solubilidade nessa temperatura de 40 graus Celsius vale 60 gramas por 100 gramas de água. Jóia. Só que no ponto C, a quantidade de soluto dissolvido vale quanto? Vale 140 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, nós temos uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Isso caracteriza uma solução o quê? Isso caracteriza uma solução, super saturada. Então, qualquer ponto acima do coeficiente, da curva do coeficiente de solubilidade, indicará uma solução supersaturada. Só que lembra de uma coisa, as soluções supersaturadas são soluções instáveis, portanto, qualquer tipo de perturbação provoca precipitação do excesso de soluto. Se eu perturbar essa solução do ponto C, e para perturbar uma solução dessa é muito fácil, mexer na temperatura bruscamente, colocar um germe de cristalização, vibração, tudo isso perturba a solução, já é motivo para o excesso de soluto precipitar. Se eu perturbar essa solução do ponto C, o que vai acontecer com ela? Ela precipita soluto até que ela se transforme em saturada com corpo de fundo. E se ela vai se transformar em saturada, significa que ela vai sair desse ponto C e vai chegar nesse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de ponto C'. Ou seja, essa quantidade de soluto que eu estou colocando aqui no eixo Y, ó, indica a massa de soluto precipitado. Veja, essa quantidade aqui indica a massa de soluto precipitado. Agora, é a massa de soluto precipitado para cada 100 gramas de água que eu tenho no sistema. Porque veja no eixo Y, a solubilidade é dada em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, para cada 100 gramas de água, essa é a quantidade que precipita. 140 para 60 vai dar 80, certo? Então, o que acontece? Em 100 gramas de água, precipitaria 80 gramas de sal. Se fosse 200 gramas de água, precipitaria o dobro, certo? E assim sucessivamente. Isso puxa para uma regra de 3, beleza? Joia. Continuando, veja. Tipos de curvas de solubilidade. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu peguei um gráfico de solubilidade, que eu peguei na internet mesmo, na verdade é o gráfico de uma questão. Dá uma olhada nessas duas curvas aqui, ó. Essas duas curvas apresentam pontos de inflexão. Aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem um ponto de inflexão. Quando você vê uma curva de solubilidade com pontos de inflexão, como por exemplo essa, significa que nesse ponto de inflexão, ó, nessa temperatura T1, esse ponto de inflexão nessa temperatura T2, indica que nesses pontos, nessas temperaturas, o sal se desidrata. Veja,
Aqui eu tenho cloreto de cálcio hexaidratado, que desidratou a 30 graus Celsius virando tetraidratado, que desidratou a 40 graus Celsius virando biidratado. Então, esse tipo de curva que tem pontos de inflexão indica curva de solubilidade que representa sais e hidratados. Aqui, ó, sais hidratados, beleza? Outra coisa, ó, observa todas que eu coloquei agora de vermelho. Você percebe que todas são curvas crescentes, né? Os sais que apresentam curva de solubilidade crescente são sais que apresentam dissolução, ó, dissolução endotérmica. Você lembra? São esses sais que servem para fazer compressas frias. Por quê? Eles absorvem calor da água. Quando absorve calor da água, a água esfria e, abaixando a temperatura, vira uma compressa fria. Por outro lado, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar um verde aqui, ó. Esse sal verde aqui, o sulfato de sódio, ele tem uma curva decrescente. Sais que apresentam curva de solubilidade decrescente são sais que apresentam dissolução, ó, dissolução exotérmica. E os sais que apresentam dissoluções exotérmicas servem para fazer compressas quentes, né? Ora, quando o sal se dissolve na água, ele libera calor para a água aumenta a sua temperatura. Aí você tem uma compressa quente, beleza? Joia! Continuando, deixa eu pegar uma caneta azul aqui, beleza. Agora a gente resolve um primeiro exemplo para você começar a aplicar os conceitos que a gente viu até agora. Veja, o gráfico representa as curvas de solubilidade de alguns sais em água. Então você tem aqui vários sais. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a substância mais solúvel em água a 40 graus Celsius é o nitrito de sódio. Veja, 40 graus Celsius, deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. 40 graus Celsius, temos aqui essa temperatura. A substância mais solúvel em água nessa temperatura, ora, o gráfico aqui nem mostra pra gente, mas provavelmente, ó, nitrito de sódio cruzaria com a curva aqui e o cloreto de cálcio cruzaria lá em cima. Extrapolando a continuidade dessas curvas, esse item aí estaria falso, certo? Bom, letra B. A temperatura não afeta a solubilidade do cloreto de sódio. Veja, cloreto de sódio é esse sal aqui. A curva dele é levemente inclinada, pelo menos comparando com as outras. Afeta sim, mas afeta menos do que nos outros sais. Letra C. O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio a temperatura ambiente. Bom, que temperatura a gente pode considerar como temperatura ambiente? Veja, vamos considerar aqui, ó, 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, dá uma olhada, aqui, ó, eu tenho o valor do coeficiente de solubilidade do KCl e o valor do coeficiente de solubilidade do NaCl. Dá para ver que o NaCl é levemente maior do que o cloreto de potássio. O que ele falou? O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio a temperatura ambiente. O sal mais solúvel que é o azul clarinho é o cloreto de sódio. Isso aí está errado. E na letra D, ó, a massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius é 20 gramas. Vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. Qual a temperatura que ele menciona? 30 graus Celsius. Vamos lá no gráfico. A 30 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade do clorato de potássio? Ora, primeiro, qual é o sal chamado de clorato de potássio? Clorato de potássio, lá no gráfico, é KClO3. Esse aqui é o clorato de potássio. A 30 graus Celsius, esse é o ponto onde cruza com a curva e o coeficiente de solubilidade aqui, ó, vale 10. Ou seja, o coeficiente de solubilidade do clorato de potássio, KClO3, nessa temperatura, vale 10 gramas por 100 gramas de água, isso na temperatura de 30 graus Celsius. Lembra? Curvas de solubilidade nos dão essa informação. Quanto vale o coeficiente de solubilidade do sal, do soluto, em uma certa temperatura. O que isso significa? Significa que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 10 gramas do sal
que é o clorato de potássio, KClO3, formando 110 gramas de solução saturada nessa temperatura de 30 graus Celsius. O que o enunciado da questão falou? Olha aqui, ó, 200 mililitros de água, ou seja, como a densidade da água é 1, 200 mililitros é o mesmo que 200 gramas de água. Ou seja, em 200 gramas de água, X me dá a massa máxima de sal que pode se dissolver e Y me dá a massa total de solução saturada. Esse valor X aqui vai dar 20 gramas do sal, KClO3, que é o clorato de potássio. Então, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver, no máximo, 20 gramas do clorato de potássio, formando uma solução saturada. Olha o que ele fala. A massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius é de 20 gramas. Isso aí está correto, portanto, para essa questão, resposta está na letra D. Tudo bem? Vamos para a próxima questão?